Olá, amores. Senti de compartilhar algo que tá vivo aqui nesses últimos dias intensos. Acho que voltou. Sobre rejeição. Você se sente rejeitado? Como que é essa experiência aí? Quais são as formas que ela parece assumir quando você se sente rejeitado, rejeitada? Quais são as justificativas que a sua mente te conta? E que geralmente são muito plausíveis, né? Realmente muito certas. Muitas vezes a gente experimenta essa rejeição em formas muito contrastantes, né? Mas quando a gente para realmente para observar isso, a gente vai ver que essa sensação e essa ideia de rejeição, ela tá todo o tempo sendo confirmada, né? A gente está o tempo todo tentando confirmar essa ideia de que somos rejeitados, de que podemos ser rejeitados. Então, às vezes é uma experiência que parece muito óbvia, né? Mas a gente pode observar isso também nos detalhes, nas experiências que parecem mais simples, né? E que o ego muitas vezes até julga insignificante, né? Sem valor, mas que estão sim entregando ali um conteúdo, né? Mostrando um conteúdo da nossa mente. E quando a gente olha para a rejeição, né, lembrando aqui, né, dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, o julgamento, ele sempre envolve uma rejeição, né? Julgar é rejeitar. Parece que não, às vezes, né? Parece que eu estou aceitando uma ideia e abandonando uma outra. Mas tem uma rejeição, uma ideia de rejeição sendo confirmada na mente, né? O julgamento, ele é essa rejeição, né? É um movimento de rejeição. E geralmente, quando como a gente se sente muito rejeitado, quando isso está muito forte, muito vivo, né, essa sensação de ser rejeitado, a gente rejeita como uma defesa mesmo. Antes, já que vão me rejeitar, eu rejeito primeiro. Assim eu posso controlar a situação, entre aspas, né? Assim eu posso me antecipar, né? Então, para não ser rejeitado, eu escolho rejeitar. E nessa dinâmica tem um equívoco sobre o dar e receber, né? Dar é receber. Não são movimentos separados, escolhas diferentes, né? Decisões diferentes na mente. Dar é receber. Então, quando eu escolho rejeitar, o que é que eu estou realmente rejeitando? Né? E se eu estou dando rejeição, é o que eu estou recebendo. Então, a gente nunca está rejeitando corpos, situações. Não é isso que a gente está tentando rejeitar. No fundo, a gente está tentando rejeitar esse amor mesmo, né? A verdade. Então, para eu não fazer contato com esse conteúdo, para que eu não precise olhar para o conteúdo da minha mente,
e olhar para as ideias equivocadas que estão na minha mente, eu escolho rejeitar, me livrar daquilo, porque assim fica mais fácil, né? E aí aquilo volta, né? Não vai deixar de aparecer, né? De ser projetado ali no meu cenário, porque é uma escolha na mente, é uma decisão na mente de ser, se sentir e é uma escolha por um sistema de pensamento, né? E isso parece que tá muito didático aqui, sabe? Observar isso e observar esse desejo de se sentir rejeitado, essa rejeição justificada, de que é óbvio que eu vou rejeitar você, afinal de contas, né? Não faz sentido, e as justificativas muitas vezes muito bonitas, né? Muito espiritualizadas, mas que no fundo tem ali um sistema de pensamento tentando confirmar a ideia da separação. E eu me lembrei aqui dessa sentença que está no capítulo 3, seção 6, parágrafo 9, sentença 1, do livro Texto de Um Curso em Milagres, em que Jesus diz assim, sentença 1: somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Então esse é o convite agora para você que está aqui assistindo a esse vídeo, essa entrega desse desejo de rejeitar. Hoje eu inclusive postei, acho que eu postei, agora não sei se foi ontem, se foi hoje, mas acho que eu postei um carrossel falando sobre a rejeição, né? Essa ideia de que a gente não está ouvindo a voz de Deus, né? Ou ouvindo a resposta de Deus, e que não há mistérios no plano de Deus, né? Nem códigos indecifráveis no plano de Deus, que para ouvir não precisa esforço, basta confiar, basta escolher de novo, porque é uma escolha de não ouvir, por não ouvir. E no último card, se eu não me engano, eu coloquei essa entrega, né? Entrego o desejo de rejeitar a verdade e não ouvir a minha própria voz, porque é sempre a nossa própria voz que a gente está ouvindo, e é essa voz que a gente busca ouvir mesmo, essa voz com V maiúsculo, né? Que é una com o Espírito e com Deus. Então, o que a gente realmente está rejeitando, quando a gente pensa que está rejeitando, ou às vezes a gente nem acredita que está rejeitando, né? A gente não acha que é isso, mas o que a gente realmente está deixando para lá, né? O que a gente está realmente essa escolha de não fazer contato, o que ela realmente está mostrando? Com quem que eu não quero fazer contato, né? Do que eu estou tentando me defender e me proteger? E quais são os julgamentos, né, que estão por trás disso? E mais, assim, além de tudo isso, o convite que está aqui, que eu sinto de estender, é um convite para tocar mesmo, para sentir essa rejeição, essa aparente rejeição, que não é confortável, né? Não é uma coisa gostosa de sentir, mas é sentindo que a gente pode, tocando que a gente vai perceber que isso não é real. Se a gente só observa, né? Eu trouxe esse exemplo, né, na live, na última live que eu participei no Instagram, Olhos do Amor, com a Paty e com o Lu, né? Esse trecho
de um curso em milagres, que está no capítulo 18, eu acho. E que está sendo muito, muito prático aqui pra mim, assim, muito didático. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso mesmo, tá no capítulo 18, na seção 9, parágrafo 6. Essa barreira aparentemente pesada, esse solo artificial que parece uma rocha, é como um bloco de nuvens escuras e baixas, que parece ser uma parede sólida diante do sol. Sua aparência impenetrável é totalmente ilusória. E isso é uma experiência, né? É a nossa experiência olhando para dentro. Quantas e quantas vezes a gente olha para a rejeição, por exemplo, para a sensação de ser rejeitado, para essa ideia de ser rejeitado, de estar sendo rejeitado por alguém, por Deus, por Jesus, né? Quando a gente fala, Deus não está me ouvindo, será que Ele me ouve? Ou será que Ele fala comigo? Será que a voz de Deus fala comigo durante todo o dia? É uma ideia de rejeição. Será que eu não fui rejeitada aqui agora, né? Tem uma aparência impenetrável, né? A gente olha e acredita muito que aquilo ali não tem saída, né? Porque a gente olha com o sistema de pensamento do ego, né? E aqui Jesus nos lembra que sua aparência impenetrável é totalmente ilusória, não é real. Ela dá passagem suavemente aos topos das montanhas que se erguem acima dela e não tem qualquer poder para impedir qualquer pessoa disposta a escalá-las e ver o sol. Então, não importa o quão forte pareça essa rejeição, o quão real pareça essa sensação de rejeição, ela não tem poder de te impedir de escalar essa montanha e ver o sol e ver a luz, né? Ela é, se a gente escolhe, ela pode ser um meio, pode ser através dela que a gente vai atravessar, a gente vai escalar essa montanha com Jesus e ver o sol. Não é forte o suficiente para impedir a queda de um botão, nem para segurar uma pluma. Nada pode se basear nela, pois é apenas a ilusão de um fundamento. Tenta apenas tocá-la e ela desaparece. Tenta agarrá-la e nada terás em tuas mãos. Então eu reforço esse pedido aqui, esse convite, na verdade, para esse toque, porque é o que está vivo aqui na minha experiência, o que parece ser a minha experiência. Toca, sente essa rejeição e pede uma tradução para o Espírito Santo. É cura. E olha para todas as experiências, para todas as interações que você parece ter durante o dia, todas elas estão te convidando. Porque a culpa, a ideia de culpa, né, essa projeção tá disseminado na nossa percepção, né, tá pulverizado em tudo aqui, tudo tá servindo de ferramenta para nos levar além, né, para ser através disso, né, o nosso escalar de montanhas. Então, toca, sente, faz contato com isso. Não tem... Só assim, só na tentativa de agarrar é que a gente vai perceber que não tem nada para agarrar. Mas eu preciso tentar agarrar. Porque se eu estou dando significado é porque eu acredito que pode ser real. Então, eu vou tentar segurar, eu vou tentar agarrar, eu vou tentar sentir isso daqui, eu vou sentir. E nesse sentir, com o Espírito Santo, né, com essa orientação e com essa presença, com a aceitação dessa presença, na verdade, né, isso é desfeito. A gente assiste o desfazer, né, a gente experimenta isso. Então, esse é o convite
pra gente olhar para essa ideia de ser rejeitado, né? E como isso aparece no nosso cenário. A gente experimenta isso numa mensagem no WhatsApp, em um não que a gente recebe de alguém que não quer alguma coisa que a gente está oferecendo. Acho que botou. Ou a pessoa não aceitou um convite seu, né? O que você sente? Né? E é isso, amores. Vamos muito juntos, sempre. Além de todas as palavras e de todos os símbolos. É muito gostoso compartilhar isso aqui e ouvir a minha própria voz. Vamos muito juntos. Beijos.